Boas-vindas para você que está aqui com a gente no segundo episódio do nosso podcast Agenda Coletiva, um podcast do Fórum Cidade, Favela e Patrimônio. Nós somos um trabalho em progresso, um processo coletivo e contínuo na construção da agenda, na busca de uma nova organização social que gere bem-estar e justiça social no ambiente urbano. E aí, a gente parte da perspectiva do patrimônio, passando pelo entendimento de que a cultura é um importante viés de desenvolvimento sustentável. Ela é um elo comum capaz de permitir novos olhares sobre do que é feita uma cidade e o que se entende por patrimônio. Aqui nós somos a equipe voluntária de comunicação e produção de conteúdo. Eu sou a Marília Nisoli, estudante de conservação e restauração da Escola de Belas Artes da UFRJ. Eu sou Ingrid Gomes, historiadora e mestranda pelo PPGIS da UFRJ. Olá, meu nome é Vicente Bastos e eu sou estudante de Ciências Sociais na UFRJ. Olá, eu sou Renata Santos e sou historiadora. Olá, meu nome é Oscar Liberal, sou fotógrafo. Então, ano que vem a gente tem aí a revisão do plano diretor da cidade, que precisa ser revisto a cada 10 anos por lei. E o plano diretor é justamente o documento que estrutura toda a política urbana do município do Rio de Janeiro. Ele que vai orientar o desenvolvimento urbano sustentável da cidade, garantir que tudo funcione bem, garantir o bem-estar de todas as pessoas que moram na cidade do Rio, na teoria pelo menos, né? Bom, e também é o plano diretor que diz a prioridade de onde vai o dinheiro, onde que ele vai ser aplicado e investido, tanto pelos agentes públicos quanto privados. E isso para que o plano de desenvolvimento sustentável da cidade aconteça como planejado, né? Tecnicamente, a participação da população nas fases de agenda, elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do plano diretor deveria acontecer através de entidades que representem a sociedade. E aí, para isso, o prefeito, vice-prefeito, as secretarias, enfim, o poder executivo do município, né? Ele precisa garantir essa participação popular. Cara, até eu começar a construir aqui o fórum, eu nem sabia que existia ou que era um plano diretor. Não conheço ninguém que conheça. Então, acho que isso é um pouco um sinal de que essa participação popular não está acontecendo muito bem, né? Por isso, aqui no podcast Agenda Coletiva, a gente quer estabelecer esse espaço de articulação com os diferentes grupos da nossa cidade para construir uma agenda em comum, para que a gente possa contribuir com as propostas de desenvolvimento da cidade que a gente quer. Uma cidade que atenda de Santa Cruz ao centro da cidade, né? Sem esquecer de ninguém, sem deixar ninguém para trás. Hoje a gente está aqui com a Tuane, bailarina, criadora do projeto Na Ponta dos Pés. É um prazer receber você aqui com a gente, Tuane. Admiro muito seu trabalho, você, Muito sua obrigada. pessoa. E gostaria que você apresentasse um pouco para a gente como é que foi a construção do seu projeto, como é que foi a sua construção. Falar um pouquinho para a gente, por favor. Bom, eu sou Tuane Nascimento, tenho 26 anos, sou moradora do Complexo do Alemão, uma das 13 favelas do Complexo do Alemão, que é o Morro do Adeus. Há 8 anos atrás, eu parei de dançar, decidi parar de dançar para ajudar minha família mesmo. Sim, comecei a entender que não era para mim a história de ser bailarina, decidi parar de dançar. Nesse meio do caminho, de uma forma muito natural, o projeto Na Ponta dos Pés aconteceu na minha vida. Eu não digo que eu criei, eu não digo que... Enfim, eu não tinha nenhuma ideia do que era um projeto social e o Na Ponta dos Pés aconteceu. No meu contraturno de aprendiz, eu ia para a única quadra que tem aqui no Morro do Adeus, ainda hoje é a única quadra, e lá eu estava treinando só para não perder habilidade, só para não perder flexibilidade e todas as partes técnicas da dança, e as meninas foram assistindo aquilo e a fim de ter aquilo para elas também, ficaram curiosas, e assim o projeto aconteceu. Na época eu comecei com 7 meninas, um mês depois eu tinha 50 meninas na quadra. E hoje, depois de 8 anos, a gente tem uma escola de balé. Eu sou a primeira mulher preta a construir uma escola de balé no alto da sua própria favela. Nossa, Tuane, uma coisa que eu vi muito de perto, assim, que a minha mãe ela é professora do município, se aposentou ano passado, né? Mas a minha mãe era professora do município e aí ela dava aula numa escola ali na região de Acari, em Irajá. E as professoras faziam um projeto muito forte, assim, de preparatório para os alunos do fundamental para fazer prova para ensino médio, né? Para a escola federal, técnica e tal. E aí vários alunos conseguiram passar e alguns pais desses alunos foram lá na escola conversar que os alunos não poderiam ir para a escola porque ou era muito longe e alguns também falaram que a criança não poderia ir porque ia precisar ajudar em casa, assim. Alguns já tinham
o emprego de jovem aprendiz, né, garantido, que já tinha inscrito e passado no concurso. Alguns outros alunos, os pais queriam que eles fossem ajudar no trabalho lá no SEASA. Isso é uma coisa que eu vi muito, assim, corta o coração mesmo, né? É complicado, assim, como às vezes a educação, a arte também, que acabam sendo esses alicerces, assim, pra gente, acabam ficando de lado por uma questão prática mesmo, de cotidiano, que é muito complicado, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente que passos que você acha que poderiam ser dados para mudar essa realidade. Eu acho que pensar primeiro sobre o que é educação, sobre como a gente enxerga o papel da educação dentro da sociedade. Sabe? Será que a educação é somente aquela educação formal dada pelas escolas? Ou a gente tem um papel da educação informal, da educação não formal? Porque eu entendo que todo o processo que a gente vive, independente dele ser positivo ou negativo, ainda assim é um processo educacional. Então, dar valor a esses processos, eu acho que primeiro é um fator muito importante, sabe? E fazer com que a sociedade entenda o território em que a gente vive. Eu estudei muito na faculdade, eu lembro que o meu TCC foi sobre exatamente o papel da educação que a gente tem hoje. No Brasil, nós temos escolas do século XIX, com professores do século XX, com alunos do século XXI. Então, caramba, assim, acho que pensar que essas coisas precisam ser melhoradas e estarem no mesmo conjunto. Então, muitas vezes o ambiente escolar não é favorável, não fala a mesma linguagem do aluno. A gente tem a gente tem essas questões. A gente também tem o pensamento de que os pais muitas vezes não valorizam a questão da educação. É muito mais viável entender que eu preciso do alimento, eu preciso do trabalho, eu preciso desse suporte, a educação ela fica para um segundo momento. Ela não é tão importante. Mas isso eu acho que é uma questão de base, de todo mundo entender a educação, entender a arte como um processo necessário de fato e um processo que precisa ser reavaliado, sabe? Eu acho que a estrutura governamental ainda não entendeu isso. Ainda não faz. A gente tem hoje, antes da gente estar aqui, eu vi um vídeo muito rápido no Instagram, sabe, de um aluno ensinando aula de história. Só que ele estava ensinando aula de história na concepção dele de favela, na concepção dele de periferia. Então ele começou a falar sobre a guerra de Portugal, com Napoleão e tudo mais, de uma forma como se, olha, aqui é o morro tal, aqui é o morro tal. Talvez pensar também de ser uma forma cativante, os alunos estão, sabe, evadindo de forma muito grande das escolas, porque não é interessante, porque não fala a mesma linguagem. E aí você tem também aquele apoio familiar de que a educação também não é importante, porque para eles também não foi importante na época deles. Então acho que é uma coisa que a gente precisa reconstruir primeiro, para a gente poder entender essa forma aí. Poxa, Tony, você está tocando aí em questões realmente fundamentais e cruciais aqui para o que a gente quer, né, no Agenda Coletiva, que é exatamente a criação de uma agenda, né, de propostas, né, assim, o que falta. Então, você falou falta, eu acho que também não só o governo entender, né, a necessidade também aí de uma renda básica, talvez, né, assim, e hoje, no momento desse auxílio, isso está sendo muito discutido, né, da importância de uma renda universal e também da própria população entender também a importância da educação, né, assim, mas isso é muito difícil quando você tem a necessidade da sobrevivência muito latente, né? E aí é que eu acho que o teu projeto também tem uma questão que tocou muito a gente, porque quando o teu trabalho também mexeu com a identidade dessas meninas, né? Fortaleceu esse reconhecimento, né? Dessa possibilidade dessas meninas se entenderem como sujeitos, né? Assim, a importância delas naquele território. E vocês têm também, assim, a gente viu em alguns vídeos, vocês tinham um canto, né? Tipo uma musiquinha, né? Assim, quem vocês são? E elas, você pergunta, né? Quem vocês são? E elas dizem, somos bailarinas. Qual é o seu nome? Na ponta dos pés. Tony, fala então pra gente aqui, qual a identidade dessas meninas aí, dessas bailarinas da Tuane? O que surgiu aí dessas tantas alunas que o Ponta dos Pés já conseguiu, né, abraçar? Olha, no começo eu não conseguia responder isso, porque a gente não tinha isso, sabe? Você perguntava para as meninas o que elas queriam ser, quem elas eram, o porquê que elas estavam aqui, e elas não sabiam responder. Isso começou a me incomodar muito.
não de forma intuitiva, olha, preciso entrar nesse lugar com elas. Não dessa forma. Mas foi alguma coisa que em mim foi me incomodando. Não é possível, as meninas precisam ter um norte, elas precisam ter um caminho. E a gente começou a trabalhar essa questão de identidade, de primeiro entender quem elas são, sabe? E depois entenderem aonde elas estão. E assim surgiu todo esse grito, que pra gente e pra comunidade como um todo, é de fato entender que aqui existe um movimento e que aqui existe uma potência. Porque quando a gente passava e cantava isso, você não tem noção do que era todo mundo. Gente, as meninas estão indo para algum lugar, deixa eu olhar ali, sabe? E isso era muito, é muito nosso. E hoje eu entendo que eu tenho meninas que querem ser advogadas, meninas que estão fazendo seus preparatórios. Eu ainda não posso dizer que eu tenho casers de sucesso dentro do balé clássico, sabe? Não tenho meninas que passaram para grandes escolas, para grandes companhias, mas hoje eu tenho um orgulho gigante de falar que eu tenho meninas que são líderes junto comigo. Eu estou formando líderes aqui dentro, então essa é a identidade, que elas hoje têm orgulho de dizer quem elas são, de onde elas vêm, sem medo nenhum. Elas entendem hoje que a sociedade, sabe, que elas fazem parte dessa sociedade e que elas não estão somente à margem dela. Elas entendem que existe um mundo muito maior fora do Complexo do Alemão. E tudo bem se elas quiserem estar dentro do Complexo do Alemão, mas tudo bem também se elas quiserem sair desses muros e quiserem ultrapassar outras realidades. Então, hoje, essa é a identidade que eu tenho. Meninas que sabem se portar, sabem quem elas são dentro da sociedade, sabem o papel importante que elas têm dentro dessa engrenagem gigantesca. Oi, Tônia, eu sou a Ingrid e eu queria te fazer uma pergunta, né, aproveitando a sua fala, que eu vi em várias entrevistas suas que tem na internet, essa questão que você bate na tecla é da dimensão social do projeto, né? Além dessa perspectiva artística, na formação das meninas e na sociabilidade que promove entre as alunas. Essa no sentido de que elas criaram uma amizade, aumentou a perspectiva delas, eu vejo de certa forma até um resgate de autoestima, sabe? Elas se sentem hoje para cima, elas têm mais sonhos profissionais. Assim, eu sinto que teve um incentivo geral na formação delas enquanto ser humano, sabe? Enquanto pessoa. Eu acho isso, assim, maravilhoso. E eu queria te perguntar como que você percebe nessa ação do projeto no incentivo de uma vivência dessas alunas numa cidade integrada, né? Porque elas falam, olha, eu posso ocupar tal espaço, eu posso ir para tal lugar, eu devo estar em tal espaço. Isso é muito interessante. Então, isso também traz uma visão de cidade integrada, né? Então, como que você acha que o projeto agiu nessa direção? O projeto ele agiu de acordo com as próprias linguagens da dança, sabe? Eu comecei a trabalhar muito as linguagens da dança, mas trazendo para um campo social, para um campo real, que eu acabei vivendo ao longo da minha vida, mas, enfim, não tive nenhum espelho, ninguém para poder me dizer exatamente sobre isso. Mas eu falava muito sobre, olha, se vocês começaram aqui e não sabiam fazer um grande EK, é a mesma coisa que vocês vão levar para a vida. Vocês não vão chegar no mercado de trabalho e as portas vão estar maravilhosamente abertas para vocês. Vocês precisam ir se adaptando, vocês precisam ir melhorando. Então, o meu principal objetivo dentro do projeto não era ter 50 bailarinas, sabe? Meu principal objetivo era, de fato, formar as meninas para a vida, para que elas saíssem daqui entendendo quem elas são, entendendo que não vai ser todo mundo que vai sorrir para elas, entendendo que não vai ser simples, não vai ser um passo de mágica, entendendo que a gente vai dançar balé numa quadra, sem espelho, sem barra, sem nenhum aparato de segurança, mas a gente só vai ter a nossa escola se a gente colocar a mão na massa e a gente construir. Então, foi a partir dessas bases, foi a partir de coisas que a gente de fato estava vivenciando, que eu comecei a formar as meninas para essa sociedade que não é fácil, que é difícil. Então, não foi ensinando para elas como se fosse um castelo mágico, enfim, não foi dessa forma. Foi de fato mostrando o quanto é duro, quanto é difícil, mas que existe um caminho, sabe? E que as possibilidades só vão acontecer se elas estiverem abertas a enfrentar tudo isso. E trabalhando questões mesmo de socioeducativas mesmo, socioemocionais, como respeito, outras habilidades, sabe? Respeito, educação, amor ao próximo, entender que elas precisavam se amar primeiro. Então, saber que as meninas chegavam antigamente nas aulas do jeito que acordavam. Muitas vezes, assim, do jeito que acordavam. E eu falava, gente, eu não tô falando pra vocês porque vocês precisam estar perfeitas igual boneca, mas vocês precisam se amar. Porque a partir do momento que vocês se amarem, a sociedade inteira também vai amar vocês. Enfim, as coisas foram aumentando e eu fui entendendo que precisava se trabalhar outras coisas. Ô, Tony, Vicente, tudo bem? Em uma
das entrevistas que eu vi sobre você, uma das suas alunas falou que o sonho dela é sair do Morro do Adeus. Enfim, e você já, em outra entrevista, falou que seu sonho era continuar lá no Complexo do Alemão, construir uma comunidade ainda maior de balé. Eu queria que você aprofundasse mais nessa diferença que existe na relação que as pessoas têm com a favela. Eu enxergo a favela, assim, o meu ponto de vista, eu enxergo a favela como o melhor lugar para se viver. Assim, a única questão complicada é entender que o Estado não acessa as comunidades, a gente não tem um acesso à cultura, à educação de melhor qualidade, à saúde de melhor qualidade, e a gente tem a violência muito latente. Agora, se você tivesse essas questões super melhoradas, a favela para mim é o melhor lugar para se viver, sabe? É onde eu consigo trocar com o meu vizinho, onde eu consigo ter a ajuda dele, ele consegue ter a minha. É onde a gente consegue, de fato, se comunicar no olho. Todo mundo conhece todo mundo e todo mundo sabe quando você não está bem, quando você passa sem você precisar falar nada. Então, assim, o contato de ser humano aqui dentro é muito forte. Então, por isso eu não tenho, sabe, nenhuma pretensão de sair daqui, a não ser que, de fato, eu necessite muito. E pensar também que eu entendo como uma potência muito grande financeira, eu entendo como uma potência muito grande artisticamente falando. Então, tem toda uma questão dentro da comunidade que me cativa e que me mantém querer estar dentro dela. Mas eu respeito a opinião das minhas alunas pelo aquilo que elas também vivem de querer sair. É muito complicado você pensar que todo o seu ciclo, sabe, familiar, vem vivendo uma roda constante. E elas não conseguem pensar como sair dali, a não ser saindo da favela. Então, outras coisas que a gente trabalha muito no projeto é entender que elas não precisam seguir a mesma realidade que toda a família dela seguiu. E que não necessariamente só sair da favela significa sair de tudo isso. Mas eu respeito super a sua opinião. Eu acho que é também o que a sociedade traz para elas, sabe? Enfim, não é o melhor lugar para se viver. Não é, ali é horrível, ali a gente só tem traficantes, ali a gente só tem pessoas ruins. Então é aquilo que a sociedade também atira como seta. E é o que elas estão recebendo. E meu papel é tentar mostrar diferente, é tentar mostrar, olha, estamos aqui, também somos potência. Olha quanta coisa a gente também encontra, sabe, de diferença, de cultura, de arte, de um monte de coisa aqui dentro. Pensar também em todas essas questões. A gente teve isso no movimento negro, sabe? Se pensar que dentro das escolas, ninguém quer ser negro. Porque o que foi me ensinado na história é que negro era aquele cara que levava chicotada, que negro era aquele cara que, enfim, só carregava os baldes com dejetos. Então, em que momento na escola eu vou falar, eu quero ser essa pessoa? Eu vim dessa raiz, sabe? A gente só tinha setas negativas. Ninguém me contou que lá atrás, esse mesmo povo que veio escravizado tinha reis e rainhas. Ninguém me contou que tinha uma cultura, que tinha uma dança, sabe? Que tinha toda uma história. Essa parte não me foi contada na escola. Isso não foi me entregue. E é a mesma coisa que acontece hoje na favela. Ninguém entrega para elas, ninguém entrega para a população favelada que aqui existe uma história, que aqui existe uma potência, que aqui existe uma raiz. Ninguém entrega isso, só entregam setas negativas. Então, é difícil você querer estar num lugar onde a seta sempre é negativa. Tuane, bom dia. Meu nome é Oscar, agradeço a sua presença mais uma vez. Queria que você falasse um pouquinho da escola, da construção dessa escola, como iniciou, como é que foi o processo, quem deu o pontapé inicial, como é que foi as dificuldades que você teve. A escola já está hoje, eu vi uma entrevista que a escola já está praticamente concluída, já está em funcionamento, você está dando aulas dessa pandemia live. Então, me fala um pouco da sua escola, entendeu? Como é que foi esse processo? Bom, em 2014, a gente já estava no segundo ano e meio do projeto, eu comecei a entender que eu precisava de espaço seguro. Eu lembro que a gente ficou um ano inteiro, a gente acho que só conseguiu ter 3 meses de aula, se você fosse contar os dias picados, porque a gente estava num momento de guerra muito grande dentro do Complexo do Alemão. E eu não conseguia dar aula. E eu queria dar aula, e as meninas queriam fazer aula. E aí a gente começou a entender que a gente precisava de um espaço seguro. A gente começou a participar de um documentário com a Vice, e eles vieram aqui, sabe, uma vez no ano, durante os 3 anos, eles nos acompanharam, eles vinham, ficavam 1, 2 semanas, acompanhando todo o nosso processo e tudo mais. E a gente contando que a gente precisava desse nosso espaço, enfim, que a gente já conseguiu o terreno, que era para ser a casa da minha mãe. A gente ainda mora de favor na casa da minha avó. E esse terreno, que é onde a escola está situada hoje, era para ser a casa da minha mãe. Aí minha mãe falou, olha, o terreno é seu, constrói a escola e depois a gente vê o que a gente faz com a casa. Ok, temos o terreno. Era um terreno baldio, onde tinha lixo,
não tinha nenhuma estrutura, não tinha uma parede pronta. Eu falei, legal, a gente tem um terreno, o que a gente faz agora? A gente precisa se movimentar para construir. E aí a Vice decidiu lançar o documentário no final de 2018 e junto com o lançamento eles lançaram uma campanha de crowdfunding, de financiamento coletivo, lá fora do Brasil. E em uma semana a gente bateu a meta de 5 mil euros. Tínhamos o dinheiro para poder construir. E para mim, eu falei, nossa, esse dinheiro é dinheiro pra caramba. A gente converteu, na época dava uns 25 mil. Eu falei, é muito dinheiro, vai dar pra gente fazer 2 prédios e vai ser maravilhoso. Noção zero que ele tinha de construção era mais do que o valor que a gente tinha. Só a mão de obra. Então, assim, e a gente falou, cara, não vai dar para fazer. E aí eu conversei com meu avô, conversei com meu tio, porque eles já trabalharam em obra. Eles falaram, a gente faz, paga a gente só uma ajuda de custo e a gente faz, mas a gente vai precisar de ajuda, porque só os 2 não vamos conseguir. Falei, ajuda a gente tem. As meninas, a gente vai carregar. Então, assim, como foi esse processo? Falei, cara, a gente só precisa fazer. Isso foi demais, né? Saber que as meninas também botaram literalmente para construir esse lugar, né? Assim, elas Sim. trabalharam, né, ali juntas, né? E o mais Colocaram nome engraçado, junto, né? sim, uma das paredes que a gente tem, que é a parede do espelho, toda essa parede foram elas que elas que colocaram. Óbvio, com suporte, com o auxílio do meu avô, mas toda essa parede, elas colocaram um bloco, cada uma botou o seu bloco com o seu nome, e cada uma colocou um sonho ali dentro daquele bloco. E a gente quis sinalizar de uma forma, sei lá, né, enfim, uma forma mágica que, da mesma forma que a gente construiu a nossa escola, elas também vão construir o sonho delas. Sim. Não vai ser fácil, a gente vai rasgar a mão, a gente vai ter calo, a gente vai suar a beça, mas a gente vai construir. E foi essa analogia que a gente tentou passar. E foi um processo muito lindo, assim, foi cansativo, eu emagreci horrores, assim, porque na época eu estava finalizando um colégio e dava aula numa academia e dava aula no projeto e estava construindo a escola. Eu não sei como que eu consegui associar tudo isso, mas, enfim, eu consegui. Foi um processo muito doloroso, foi muito difícil, mas foi muito mágico, sabe? Foi incrível fazer. Foi as meninas, as pequenas, porque as mais velhas que participaram do processo todo de carregar material, as mães e tudo mais. Mas as pequenininhas se sentiam incomodadas porque elas não podiam carregar. Então, elas estavam ali o tempo todo em volta, indignadas porque elas não podiam pegar o peso, mas foi muito mais. E hoje eu enxergo como necessário aquele movimento, porque hoje elas dão um valor gigantesco à escola, sabe? Elas sabem exatamente onde tem o quê, elas sabem quando, olha, a tinta tá saindo aqui, a gente precisa fazer a manutenção. Vem delas essa cobrança e elas cuidam do espaço porque de fato é delas e elas construíram, elas dão maior valor a isso. É muito lindo, assim, essa relação da construção em conjunto, assim, né? De todo mundo botar a mão na massa pelo pertencimento também, né? Eu acho, da escola, construir essa coisa de é meu, assim. Fiquei pensando, você, não sei, alguma opinião sobre uma diferença entre um projeto construído por uma pessoa que é cria ali do território, que conhece as pessoas, as meninas te conhecem, a família te conhece, você conhece as famílias e tal, uma diferença de um projeto construído por uma pessoa cria do território e um projeto trazido de fora? Tipo, por algum projeto do governo ou por alguma pessoa de fora que queira trazer um projeto assim. A diferença é que muitas vezes não fala a realidade que a favela está necessitando, sabe? É muito legal se chegar, por exemplo, a gente já teve instituições que chegaram aqui e queriam oferecer cursos. Só que eles queriam oferecer os cursos que não eram tão procurados lá fora. Então eles precisavam de alunos e aqui, toma, a gente está oferecendo esse curso. Só que não era o curso que a favela queria, sabe? Não era aquilo que a gente importava. Então eu falei, não, olha, vocês querem chegar com curso, ok, mas vamos fazer um mapeamento? Vamos entender o que a gente está querendo, o que a galera está querendo de fato ter acesso? Que eu acho que esse curso não é tão viável, tão interessante. Então, assim, é entender primeiro, eu acho que a diferença de instituições que são lideradas por pessoas que estão ali vivendo de fato a favela necessita e por pessoas que vêm de fora, é que muitas vezes não falam o que real é necessário para aquela favela. Talvez o que é necessário aqui dentro do Adeus, que é um dos territórios do Complexo do Alemão, não é necessário na Baiana, que é um outro território do Alemão, sabe? Então, acho que é entender, de fato, o que é necessário para aquele local. O que aquela comunidade está gritando por necessidade. Acho que é muito isso. E eu falo muito que eu nunca ofereci nenhum assistencialismo para as meninas. A gente está fazendo agora isso pela primeira vez nesse momento de pandemia, de entregar cesta básica, de entregar produtos de higiene e tudo mais. A gente nunca fez isso. Eu nunca ofereci lanche para as meninas, sabe? E muitas vezes eu ouvia de muitos
líderes sociais que as crianças só iriam fazer o esporte tal, só iriam fazer atividade tal se tivesse lanche. Eu nunca ofereci isso. Porque eu comecei a entender que a real necessidade delas não era essa segunda chamada, que era o lanche. Era de fato ter acesso à cultura. Era de fato ter acesso à arte. E elas só vinham por causa disso, porque eu não tinha mais nada para oferecer. Então elas só vinham diante daquilo. Então era a necessidade de fato da minha comunidade. E aí tem outras pessoas que vão chegando com outras coisas que você não sabe se de fato é ou não. Então acho que essa é a diferença. É se fala a linguagem que a favela está querendo ou se não fala. E eu acho também, primeiro, entender assim, que a gente fala-se de um modo geral de favela, né? Como se elas fossem todas iguais. Sim. E dentro do mesmo território, né? Você falou, o complexo, o alemão, né? Um complexo, né? Assim, elas são diferentes, né? A gente queria te fazer uma pergunta também, até muito relacionada a isso, né? Assim, que você foi mexer também, você trouxe para dentro desse território, né? Você era uma semente que brotou aí, cresceu aí, com uma expressão artística considerada muito elitista, né? Assim, porque o balé clássico, né? Assim, ele é considerado uma dança cara, né? Uma sapatilha de ponta, por exemplo, é caro, né? E você gasta, às vezes, num ensaio, você acaba com uma sapatilha, né? Assim, não... Então, eu acho que a importância também do que você fez aí também, né? Assim, desse sem espelhos e sem barras, né? Assim, sem referências e totalmente sem apoio, foi também fazer com que se desenvolvesse aí dentro, pelo que vocês tinham aí, uma outra imagem, né? Assim, fazer florescer uma expressão, quer dizer, que não necessariamente fosse outra. Eu queria que você falasse também sobre isso. Por que na favela também não pode ter balé clássico? E olha, foi muito difícil, sabia? Por mais que as meninas super quisessem dançar balé, era muito difícil implementar o clássico dentro delas. Muito difícil essa trajetória. Mas sempre quando eu penso sobre isso, né? Sobre o balé ser uma dança elitista, me remetem muitas coisas, sabe? Muitas questões. Porque eu passei, sabe? De entender que o meu corpo é diferente de um corpo branco dançante. E eu comecei também a levar isso para elas. O corpo de vocês é um corpo diferente de um corpo branco dançante, de um corpo periférico dançante, porque também tem essa questão, sabe? Elas cresceram ouvindo estilos musicais totalmente diferentes. Então, o corpo delas vai estar habituado àquele estilo musical totalmente diferente. De uma menina que está na Zona Sul, que cresceu ouvindo Bach, Mozart, sabe? E Beethoven. Então, é um corpo diferente já dali, já pelaquela crescência. Então, quando eu comecei com balé, eu não comecei, eu tentei implementar o clássico e vi que não estava rolando, sabe? As meninas estavam na aula muito mais para poder aprender a saltar, pular e abrir a perna, mas elas estavam nem aí pro conceito técnico da coisa. E eu comecei a pensar que eu precisava trazer um Brasil para dentro da coisa. E poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem que eu tenho, acho que, uma técnica que eu inventei aqui de balé, que é só minha, porque se outra pessoa que vier com balé de elite e olhar, vai falar que eu tô totalmente errada, mas foi a minha forma de adaptar para a minha realidade e para as minhas alunas. Então, eu comecei com elas trabalhando o MPB, sabe? Mostrando para elas que existe um Caetano Veloso, que existe um Milton Nascimento, que existem Elis Regina, que elas também não conheciam, não tinham esse acesso. Então, eu comecei a mostrar um Brasil diferente para elas e a trazer a realidade delas para dentro da coisa. Então, eu lembro que a nossa primeira apresentação, a gente dançou Eu Só Quero Ser Feliz, só que de sapatilha. A gente dançou funk, só que no balé. E para elas foi a melhor coisa do mundo. Então, por mais que eu ensine uma arte elitista, hoje eu ensino uma arte que é de elite, porém com a vivência delas. A gente já fez vários espetáculos, várias cenas, e que elas não conseguiam reproduzir aquilo. O meu pior espetáculo foi o Lago dos Cisnes com elas. Foi o pior. E eu não entendia por quê. Eu falei, gente, eu sou uma péssima professora. E o nosso último espetáculo, que foi ano passado, a gente falou sobre Quem é Você, que era falar sobre mulheres e como as mulheres eram vistas ao longo do tempo. Essa indagação veio delas, que a gente estava numa crescente de feminicídio e tudo mais, então elas vieram falando que elas queriam falar sobre isso no espetáculo. Foi o nosso melhor espetáculo. O espetáculo em que as mães saíram chorando. O espetáculo em que a plateia não aplaudia porque estava todo mundo muito, sabe, emocionado, que não conseguia reagir.
foi o melhor espetáculo. E aí eu comecei a entender que é muito mais fácil para elas serem o que elas são, terem referências locais, do que elas serem um cisne que elas nunca viram na vida, sabe? É muito mais palpável. E é muito mais lindo, é muito mais belo. Tony, Parabéns. só uma pergunta. Tá gravado esse espetáculo, por acaso? Tá disponível para colocar? Não, Não. esse espetáculo não tá gravado. Que pena. Ele só tá escrito, a gente escreveu ele, enfim, ele tá todo escrito, tem todo um roteiro. A gente pensa em reproduzir ele. Porque na época não tinha, ano passado a gente não tinha tantos voluntários, a gente não tinha tantos apoios. Então a gente só tem fotos do espetáculo, mas a gente não teve ninguém para poder filmar. E eu tava no papel de direção, olha só, gente, tava no papel de direção, tava no papel de coreógrafa, de contra-regagem, porque eu tava atrás da cortina, enfim. Fazer um gancho, né, com a sua fala agora, a gente vê que tem uma multiplicidade de representações artísticas, né, em diversos territórios de diferentes favelas do Rio de Janeiro. Sim. Como a fotografia independente, que foi o Bira, que a gente já fez uma entrevista com ele. A gente tem o rap, o funk, o grafite, o passinho e outras formas também, né? E eu queria saber como que esse projeto Na Ponta dos Pés acaba trazendo essa dança que é considerada mais tradicional, de maneira geral ela é vista de uma forma mais tradicional do que essas outras representações, porém ela coexiste com esse território. E como você disse, ela sofreu uma adaptação, etc. e tal, para essa realidade. Então, na sua opinião, qual que seria a importância, né, dessas variadas representações artísticas na composição do território da favela, dentro dessa multiplicidade aí? Acho que a importância é de fato provar que aqui existe variedade. É provar que dentro de um território periférico existe diferentes movimentos, existem diferentes coisas. O passinho, por exemplo, ele é um patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro. Ele foi criado dentro do Rio, ele é nosso, sabe? Ele é muito nosso. E ainda assim não é tão valorizado. Ainda assim é visto como um movimento marginalizado, como várias outras coisas pretas também foram vistas como coisas marginalizadas. Então eu acho que a importância é isso, sabe? É entender que olha só como nós somos tão plurais. Olha quanto esse território, sabe? Quanto aquele território, quanta coisa a gente consegue produzir, quanta coisa a gente consegue consumir. A gente consome tudo isso, a gente consome música, a gente consome arte. Não interessa a arte que a gente enxerga como tal. Mas eu acho que a importância é entender que aqui a gente consome tudo isso. E eu acho que não interessa muito se é o rap, se é o funk. Eu lembro que dentro de Manguinhos, há um tempo atrás, eles iriam fechar a biblioteca de Manguinhos. E a fala do motivo de fechar era que favelado não lê. Então, assim, peraí, gente. Sabe, a gente consome essas coisas, a gente utiliza desse espaço. Não é porque a gente não lê, é porque é caro manter uma biblioteca dentro da favela, sabe? Não é interessante. Essa que é a questão. Então, eu acho que esses movimentos, tudo isso, todos os movimentos artísticos, enfim, culturais, todos os movimentos que existem dentro das favelas, eles servem para provar que a gente consome tudo isso. Eles servem para provar que a gente existe, que a gente utiliza essas coisas. Eles servem para provar que aqui tem muito mais do que o que a sociedade está dizendo que tem, sabe? Do que as setas estão sendo dadas e dizendo que tem. Acho que uma parte da sociedade, né, que não quer ver isso, não quer né, assim, se recusa, né, quer sempre colocar a favela, né, como essa coisa homogênea, né, e sobre esse manto da violência, né, como se aí realmente fosse só o lugar da violência, né, e eu acho que isso, até queria que você falasse sobre isso, porque você, numa entrevista, você falou que quando a sede da escola, esse lugar que vocês constroem, né, com as próprias mãos, que contém, né, esse sonho dessas meninas, né, assim, você declarou assim que essa escola não foi só a realização de um sonho, foi a possibilidade de um grito de resistência, né? Assim, o que tinha esse grito aí, Tuane, né? Assim, fala disso pra gente. Nesse grito de resistência tinha esperança, nesse grito de resistência tinha necessidade de falar que a gente existe, principalmente essa palavra, dizer que a gente existe, tinha muito isso. Pessoas enxergarem que a gente está aqui. Eu gosto muito de passar que, apesar da violência, apesar da miséria, apesar de todas as outras questões, a gente continuou, sabe? A gente continuou seguindo. Eu não gosto muito de passar um lado de a gente precisa, a gente isso, a gente aquilo. Eu não gosto de passar um lado
miserável da coisa. Eu gosto de mostrar um outro lado. Eu gosto de levantar a bandeira de que, apesar de tudo, estamos aqui. Apesar de, enfim, de todas as coisas que estão dizendo que a gente não pode, a gente pode. Todas as coisas que estão dizendo que não é possível, é sim. Então, dentro desse grito de resistência, tem muito disso. Tem muito de dizer, olha, a gente existe, o Estado não fez e a gente fez. Tá dizendo também, e o Estado não precisa estar se comovendo disso tudo, não, ok? Tá? Também não vamos romantizar que a Tuane conseguiu construir uma escola de balé no alto da favela. Isso não é legal, tá? Eu não queria ter a necessidade de construir essa escola. Eu queria que o Estado tivesse acessando aqui dentro da mesma forma como as unidades de polícia pacificadora acessaram. Mas que a coisa da paz, de fato, não existiu. A gente não teve o social aqui dentro. Então, eu queria que o Estado tivesse se fazendo feito aqui dentro, não só com farda. Eu queria que o Estado tivesse vindo com essas coisas. Eu queria que o Estado tivesse colocado uma escola de arte aqui dentro. Eu queria que o cinema do Complexo do Alemão tivesse funcionando e não que ele tivesse fechado. Que a nave do conhecimento também tivesse em real potência e não está funcionando. Então, o Estado está sempre abandonando a gente e não é legal eu falar que está tudo bem eu ter construído a minha escola, porque não está. Não quero romantizar isso. Mas quero gritar que eu estou aqui. Então, esse é o grito de resistência, dizer eu existo, nós estamos aqui, nós estamos fazendo um movimento e o Estado precisa reavaliar isso. Quantas ONGs tem dentro do Brasil, sabe? Eu estava estudando sobre isso, a gente tem várias ONGs. Isso é bom? Será mesmo que é bom? O terceiro setor está se movimentando tanto assim? Se a gente está se movimentando é porque o Estado está deixando muita falha. Se tem tantas instituições do terceiro setor é porque o Estado está falhando demais com a população. Então vamos repensar isso, vamos parar para refletir um pouquinho se é tão positivo ter tantos movimentos sociais. Sabe? Nós estamos aqui porque de fato alguma coisa está muito errada. E o Estado precisa sentar e reavaliar o que está acontecendo. E eu acho também, Tuane, a sociedade também, a gente reavaliar a forma também como a gente faz essas demandas, né? Assim, porque o que você fez, a gente entende também a importância do que você fez, não é romantizar, mas você ir lá e dizer assim, olha, isso era uma necessidade, isso estava faltando, eu fiz, agora vê se você faz aí, né? Assim, vê se entende e sabe, assim, que é isso que a gente precisa, entendeu? Né? Por exemplo, um balé clássico, sim, por que não? Assim, porque isso faz muita diferença aqui dentro, né? Assim, né? Inclusive, você tem uma tatuagem sua, né? Como é a tua tatuagem? Fala pra gente. Eu tenho a tatuagem aqui na costela e que a frase é só o impossível me interessa. Que é o que resume basicamente. Eu sou a pessoa que, se você falar pra mim que eu não vou conseguir, aí é que vai me dar vontade de fazer, sabe? Eu brinco muito também que eu acho que o mundo não merece a minha sanidade, então eu sou louca. Que eu faço coisas exatas que as pessoas vão falar, gente, é maluquice, não vai dar certo. Eu lembro que todo o processo nosso de construção, em sua maioria, foram mulheres que botaram a mão na massa. Tirando meu avô e meu tio, só as mulheres estavam aqui se movimentando. Só as meninas estavam se movimentando. Só as mães das alunas, os pais não vieram aqui, em momento algum, sabe? Mas quando eu passava pelos bares, eu ouvia muito senhorzinho falando assim, ih, filha, você não vai carregar esse cimento, não. 50 quilos acho que é teu peso. Mas aquilo me dava uma força que eu carregava bem de todo cimento, sabe? Então, essa frase para mim é dizer quem eu sou. Eu sou essa pessoa que corre atrás das coisas que as pessoas não acreditam. Eu trabalho muito no imaginário, eu enxergo aquilo que as pessoas não estão enxergando. Não tem uma oficina funcionando no projeto, mas eu estou enxergando cada coisa que vai acontecer, cada coisa no seu lugar. Eu não preciso ver a coisa funcionando para acreditar que ela vai dar certo. Eu acredito nela antes dela acontecer. Tuane, muito interessante o que você falou agora, e a gente faz até um arco com o último podcast, né? No caso, o primeiro, que foi o da Ângela, que ela fala justamente das mulheres na linha de frente sempre. Quando você tem um MST, as mulheres vão primeiro para a ocupação, depois que já está mais consolidado, vem os homens. No caso da ocupação, foi mais ou menos a mesma coisa. Então, e você também falando agora nessa construção.
é interessante pensar como que os movimentos assim artísticos, culturais, não só isso, mas também de resistência mesmo, sabe? De questões objetivas, materiais concretas, as mulheres tomam a frente para tentar se reinventar e resolver o problema, né? É muito, muito pertinente isso do que a gente tem visto aqui no trabalho também, de uma forma geral. Essa força das mulheres na iniciativa, né? E como E que é aí no Morro do Adeus? Em outras questões também tem mais essa frente das mulheres? sim, sim. Eu acho que é uma questão feminina mesmo, sabe? A gente enxerga o problema muito antes dos homens, talvez. Eu acho que já é uma essência nossa. A gente olha assim, a gente fala, aquele copo vai cair, sabe? E a pessoa está desacreditando que vai cair. Então, eu acho que é uma coisa que já é intuitiva nossa. E que eu acho que é coragem nossa também. Acho que a mulher tem coragem para muita coisa, sabe? A gente dá luz às pessoas, a gente bota os seres no mundo. É muita coragem envolvida já a partir daí. Você pensar que você vai criar um ser humano, você vai dar luz a ele, você dá vida a ele. Então é muita coragem a partir daí. Aqui no Complexo do Alemão não é diferente. A maioria dos movimentos, a maioria das concentrações são a partir de mulheres, sim. São reuniões que você olha, assim, você tem 99,9% de mulheres reunidas e reclamando que não tem água, reclamando que o lixo não está sendo recolhido. É sempre um movimento que está vindo a partir delas. E eu acho que é pensar nisso também, como a Angela Davis já disse, né? Enfim, quando uma mulher preta se movimenta, toda a sociedade se movimenta como ela. A gente está nessa base. Eu acho que talvez se a gente não se movimentasse, as coisas, se a gente de fato não botar para frente, as coisas também não acontecem. Então, acho que é por isso que a gente está sempre nessa linha de frente. Já está nessa base de tudo. Duane, muito emocionante, sinceramente, a tua entrevista, assim, essas palavras. Você é uma guerreira, uma pessoa, sabe, assim, fantástica. Não tem palavras assim para dizer. Obrigada. Você fez o que você ainda pode fazer. Agora, você, numa entrevista, você falou da Ingrid Silva, que é uma bailarina que está nos Estados Unidos, foi uma inspiração para você. Você acha que vocês duas ainda podem fazer alguma coisa juntos aqui no Brasil? Enfim, trabalhar, fazer um projeto juntos? Assim, o que vocês podem fazer, vocês mulheres que estão com essa força toda, entendeu? A Ingrid tem um movimento lá fora, assim, que é muito importante pra gente. Pelo menos para as bailarinas negras, assim, é um movimento que é muito importante, muito necessário. Que é, de fato, dizer que o corpo negro é diferente dentro da dança. É pensar que... Quantos anos a gente tem de balé clássico, sabe? E só no ano passado a gente teve a primeira sapatilha preta. E esse movimento veio a partir dela. Uma sapatilha que fosse de acordo com o tom da sua pele. Esse movimento veio a partir dela. E isso, para mim, é muito importante saber que ela está fazendo uma revolução que vai além do que entender que um corpo negro também dança. Eu acho que o movimento que ela faz é entender que a gente também pode ser artista. Que muito mais do que olhar como uma diferença de um corpo branco e um corpo preto, é entender um corpo quanto arte. Que aqui no Brasil a gente ainda não enxerga isso. A gente ainda não enxerga esse corpo como um corpo para arte, sabe? É um corpo que é favorável para se vender. Então, assim, eu lembro que eu fiz muitas audições e uma delas foi a que mais me chocou, que foi aí que eu entendi que eu era preta. Que eu fiz a audição, eu tive as mesmas notas das meninas que passaram, mas eu não passei. E aí eu falei, cara, eu vou perguntar para a banca o que eu preciso melhorar. Que eu preciso, né, melhorar, não é possível. E a banca virou para mim e falou assim, não, você só não tem o perfil que a gente procura. E virou as costas. E aí eu olhei para o palco e aí eu fiquei olhando, falei, agora eu entendi. Não é para mim, sabe? Eu acho que eu tô no lugar errado. E esse movimento que a Ingrid faz é o reverso, é dizer, você tá no movimento certo sim. Seu corpo é corpo de arte, seu corpo é o corpo do balé, então venha, sabe? Ela tá abrindo essa porta, isso é muito importante. E a Ingrid conhece o projeto, a gente já se falou. A gente esse ano tinha a proposta dela vir para cá, dela dar umas oficinas para as meninas do projeto, mas acabou que teve todo esse processo de pandemia e foi adiado esse nosso encontro. Mas a gente está sempre em conexão, e isso é muito importante para mim, assim, porque é saber que ela conhece a minha história, eu conheço a dela. É uma troca assim, que eu ainda não tenho uma dimensão. Às vezes, quando as pessoas entram em contato comigo e falam que conhecem meu trabalho, eu ainda não tenho a dimensão de, nossa, olha onde está chegando, sabe? E eu tinha ela como um espelho para mim muito grande. Quando ela entrou em contato comigo, que foi isso, ela que entrou em contato comigo, eu fiquei, gente, a Ingrid me conhece, sabe? Ela sabe o que eu tô fazendo aqui, ela quer conhecer as meninas. Isso para mim foi muito importante. Então a gente tem esse plano dela estar aqui no projeto e oferecer algumas atividades para as meninas, alimentar outras ideias mais amplas para a dança no Rio como um todo.
mas são coisas que a gente está amadurecendo com o tempo, que a gente precisava primeiro estar junto, o primeiro contato junto, que ainda não aconteceu, está sendo sempre tudo virtual. Não, e você estava falando agora, né? Às vezes eu não tenho noção, né? Assim, então, só para a gente também ir finalizando aqui o nosso papo, né? Que, enfim, mas você foi ano passado, final do ano passado, para a Grécia Sim, dançar. Como é que é isso, né? O mundo aos seus pés. Como olha, é que foi essa experiência, Tony? cara, o começo da experiência para mim já foi gigante. Antes de ir para a Grécia, para mim já foi gigante. Eu estou alimentando nelas a esperança de que elas podem ser aquilo que elas quiserem. Eu estou alimentando nelas a esperança que elas podem ser bailarinas, que elas podem ser advogadas, que elas podem ser tudo. Mas eu desisti do meu sonho há muito tempo. Eu só estava na posição de professora. Eu tinha deixado de ser bailarina para mim. Eu tinha deixado de viver da dança. E eu comecei a pensar que eu não estava sendo real e verdadeira com elas. E eu decidi que eu ia voltar a dançar. Não mais no papel de professora. Eu ia voltar a dançar para mim. Eu ia, enfim, fazer tese. Falei, vou voltar a dançar. Enfim, vou voltar a ser aluna. E aí, no primeiro mês que eu decidi isso, surgiu a audição para a Grécia. Falei, vou fazer. Sem pretensão nenhuma de passar. Falei, vou fazer só para poder ver como que eu tô mesmo. Enfim, saber se ainda dá alguma coisa daqui. Porque é muito diferente você estar na posição de professora. Seu corpo não é o mesmo do seu corpo em atuação. E eu falei, vou fazer o teste. E eu fiz. Tinham 45 bailarinos só de favela, cada um dentro de uma área da dança diferente, danças urbanas, passinho, break, balé. Eu era a única bailarina. E eu falei, vou fazer, gente. Vamos ver o que vai dar. E eu passei. Eu fui a única menina que passei. Passaram 4 meninos, 2 de passinho, 2 b-boys e eu, bailarina. E pra mim ali já foi um resgate. Falei, cara, eu passei, gente. Primeira audição da minha vida que eu passei. Sabe? Eu nunca tinha passado nenhuma audição. Eu fiquei, gente, olha, eu fiquei assim, abismada. E eu não passei porque eu era atuante do projeto Na Ponta dos Pés. Que ninguém lá nem sabia disso e eu não fiz questão de falar isso pra ninguém. Eu passei porque eu era bailarina, eu passei porque eu tinha ainda arte dentro de mim e eu fiquei muito feliz e eu cheguei em êxtase, eu passei isso pras meninas assim de uma forma, gente, eu passei, elas ficaram felizes e depois eu falei, mas eu não vou poder estar com vocês durante 4 meses. Como é que isso vai acontecer? Mas elas super me apoiaram, então teve uma troca aqui que foi muito grande. Durante o tempo que eu fiquei lá, eu ministrei aulas online para as meninas. Foi uma experiência maravilhosa, enriquecedora, no sentido da dança. A arte lá fora é valorizada num nível que eu não estava habituada a conhecer. O valor que eles dão à arte, o valor que eles davam a gente enquanto bailarinos era muito grande. A gente podia espirrar errado e eles falavam, tá lindo! Isso aí, isso para mim foi muito grande. Isso me trouxe uma bagagem para chegar aqui e passar para as meninas que foi incrível, sabe? De falar, olha, agora vocês podem ser quem vocês querem. Agora sim, sabe? Que agora eu também sou, então agora vocês podem ser com verdade. Então isso foi muito bom. E pensar que o projeto não parou no tempo que eu estava fora, as atividades continuaram acontecendo. Minha irmã tomou a posição de diretora, sem ter nenhuma habilidade com a dança, mas ela super tomou essa direção. Eu lembro que na minha terceira semana lá, elas receberam o convite para se apresentar no show do Shawn Mendes, um cantor canadense, super famoso para a área delas ali, mais adolescente. Eu, na época, eu não conhecia. Não tinha dimensão de que o cara era tão importante. E aí elas participaram do show no palco dele, com mais de 25 mil pessoas no Geonese Arena. Todo o processo de coreografia foi feito assim, sabe? Eu lá na Grécia, elas aqui, a gente se encontrando. Para mim era de madrugada para conversar com elas, direcionar as coisas. E eu achei que aquilo não ia dar certo e foi lindo. Eu assistindo um vídeo delas se apresentando, aquele monte de gente, para mim foi mágico demais. E para elas foi a primeira experiência profissional gigantesca, que já foi assim, a primeira experiência profissional já foi gigante, com um público enorme. Então, assim, as coisas super aconteceram enquanto eu estive fora, e isso me deu força para manter dançando. Hoje eu faço parte de uma CIA, que não é a CIA da Grécia. O trabalho da Grécia foi um trabalho específico. Eu voltei e já fui convidada para participar de uma outra audição. E aí participei, passei. Hoje eu faço parte da companhia REC, da Alice Ripoll, que é uma coreógrafa carioca, e que faz um movimento totalmente contrário do que é o corpo na dança. Assim, não tem uma regra igual à regra do balé clássico. É mais aquilo que o seu corpo quer fazer.
E aí hoje eu me sinto muito realizada, gente, sim, muito, no sentido de hoje eu posso, sim, continuar alimentando esse sonho nelas. Hoje eu posso bater na tecla e dizer que vocês podem ser aquilo que vocês querem, ser independente do local onde vocês estão, sabe? Então, hoje eu sinto mais forte para falar tudo isso para elas. É maravilhoso, Tuane, porque parabéns, né? Assim, eu acho que a tua experiência fala muito. A gente ainda é interpelada assim por algumas pessoas que comentam assim, poxa, mas essa dimensão do patrimônio para a cidade com tantos problemas, né, sérios acontecendo, né? Assim, não. E a gente responde, mas a questão do patrimônio é fundamental, é base, né? Porque é a identidade, é o reconhecimento de si, é o entendimento da pessoa como sujeito, né? É se dar valor, porque patrimônio é a valorização daquilo, né? Que a gente é o reconhecimento de bens, é o que a gente quer bem, né? É o que a gente dá valor, então é o que é patrimônio. Acho que você expressa muito forte assim para expressar a proposta do Fórum Cidade, Favela e Patrimônio. Sabe? Então, muitíssimo obrigada pela tua participação, pelo teu tempo aqui para conversar com a gente, foi muito importante. A gente te agradece assim, imensamente, parabéns, né? Assim, eu acho que a gente não precisa, as mulheres não precisam vestir roupa de Mulher Maravilha para ser super, né? Assim, não, o seu exemplo também é esse, né? Assim, é a gente poder acreditar na gente mesmo e poder persistir no que a gente acredita. Então, obrigada pela tua força, pela sua experiência e que a gente possa seguir aí juntos aí, que seu projeto cresça cada vez mais, que esse espaço eles possam ir cada vez mais longe, né? Que vocês possam, as mulheres possam continuar movimentando o mundo. Eu agradeço muito, muito. Eu acho que é super necessário a gente ter discussões abertas, assim como fórum, sabe? Pensar que essa coisa que você falou de patrimônio é sim necessário. Acho que não só para quem está aqui agora, mas pensar em gerações futuras. Elas precisam enxergar essas coisas que foram, esses bens que foram deixados, esses legados positivos. Acho que é necessário. Acho que é pensar numa coisa, na questão mais ampla da coisa também. E para encerrar e agradecer mesmo, eu queria só fazer um canto que eu sempre faço em todo momento que eu tenho uma fala, que eu acho que é quem resume quem eu sou também, o movimento que eu faço, enfim, resume a minha favela, as minhas pessoas. Eu não canto bem, então desculpa aí já o ouvido de vocês, mas é isso. Eu vou fazer. Esse canto eu aprendi numa roda de mulheres negras e aí eu levo ele para minha vida. Eu não sei de quem ele é, mas eu acredito que é do coletivo e eu trouxe ele para mim. O menino no morro, segurando a sua dor. O menino no asfalto, sem saber o que é o amor. As pessoas perdidas, se cruzando no pé. A tristeza insistindo em dizer quem você é. As crianças brincando e pô, já morreu. As meninas dançando e toma que o filho é teu. O país desmoronando na cabeça dos meus. E a crise mais importante que Deus. O que será que resolve o teu medo de ter paz? O que será que resolve seu receio de ser mais? O amor é jogo de azar e eu nunca tive sorte. Com tanta possibilidade, nasci preta, nasci pobre. O amor é jogo de azar e eu luto até a morte. Com toda a dignidade, nasci preta, nasci pobre. Obrigada, pobre.